Você aí de casa, mais uma vez, Cornélio, Biologia, você e eu juntos para fazermos a diferença no Enem 2016. A tua companhia, o teu convite para nós adentrarmos na tua casa é fundamental para podermos levar um pouquinho de conhecimento e compartilharmos um pouquinho desta maravilhosa disciplina que é a Biologia. Lembrando que você é a parte principal deste processo de ensino e aprendizagem. É por você e para você que fazemos essas revisões do Enem. E claro, somos um apaixonado por esta prova. No Enem 2016, obviamente, se seguirmos o mesmo modelo, teremos provas novamente apaixonantes de linguagens e códigos, de ciência da natureza, de redação, de matemática e de ciências humanas. Nós vamos continuar revisando aspectos da nossa biologia, conceitos, obviamente, vão aparecer. Mas, claro, para que você possa ter a habilidade adequada e, por sinal, só uma delas é explorada por item e, claro, dentro de uma competência. Então, nós vamos ter as 30 habilidades distribuídas entre 8 competências. Isso vale para linguagens e códigos também, que terão 8 e 30 para matemática, para as ciências humanas e, claro, para a ciência da natureza. Tá? Mas biologia, vamos lá, né? Biologia mais um pouquinho, nosso 7º encontro. E já estamos falando aí agora de um novo reino. Nós estamos evoluindo, começamos lá falando de Monera, tínhamos que incluir vírus, que nós não sabemos certo o que é. Passamos por protozoários, fazem parte do reino protista, e chegamos agora em fungos. Claro, vamos parar lá em animais, ok? Então vamos avaliar com vocês o que esse reino tem de tão especial. Esse reino que talvez seja o reino dos desconhecidos. Uma vez que nós não temos tantos especialistas que se atraem por estudar fungos, mas tem muita coisa que nós não sabemos por falta de pesquisa ou por falta até de sorte de encontrarmos fungos diferentes para podermos averiguar as características específicas desses organismos. Prova que há um tempo atrás, quando não sabia o que era um fungo, se jogava ele meio de lado num filo e falava, olha, o que a gente não sabe certo o que é isso? Tá? Quando foram estudando, foram evoluindo, e aí, claro, muitos desses foram reclassificados e, obviamente, repaginada a história do reino fungi, que nós vamos estar avaliando com você. Para o Enem, o que seria significativo? Avaliar a importância deles no nosso dia a dia. Por exemplo, Candida albicans, sapinho. Por exemplo, bolor do pão. Por exemplo, nós vamos falar de fungos que causam pé de atleta. Por exemplo, vamos falar de fungos decompositores de matéria orgânica. Vamos falar de fungos que fazem mutualismo. Vamos falar de fungos utilizados na culinária, utilizados para fazer, por exemplo, pão, para fazer, por exemplo, bolos e assim por diante. Cervejas e etc. O que nós queremos, portanto, primeiro é caracterizar com você este reino. Vamos lá? Nos acompanhe? Então, alguns aspectos relevantes que nós queremos elencar com você no reino fungi, que tem por volta de 70 mil espécies, que esses organismos que podem ser tanto uni- ou pluricelulares, jamais, do que nós conhecemos até aqui, podem ser chamados de clorofilados. Eles são aclorofilados. Aprenda uma coisa. O maior crime que se pode cometer contra um fungo é dizer que ele faz fotossíntese. Fungo não faz fotossíntese. Fungo é um indivíduo aclorofilado, ok? Então nós vamos estar analisando com vocês outras características relevantes desse reino. Além de serem aclorofilados, eles podem ser uni- ou pluricelulares. Eles podem viver em ambientes úmidos, riquíssimos em matéria orgânica, como, por exemplo, um cogumelo que aparece na figura, que aproveita e joga as suas enzimas no meio, degrada a parte orgânica e depois absorve. Eles podem viver nos corpos dos indivíduos como pé de atleta, como Candida albicans, porque tem material orgânico para ser degradado. Portanto, eles são heterótrofos.
podem ser parasitas, decompositores. Então, nós temos uma importância bastante grande desses organismos. Os fungos, eles liberam enzimas digestivas, como havia comentado, para fora dos seus corpos, e essas enzimas atuam no meio, degradando este material orgânico, qual pode ser absorvido e aí, claro, utilizado como nutriente para este organismo. Tá? Outra coisa interessante também, nós vamos ter aqui alguns exemplos bem significativos. O levedo, Saccharomyces cerevisiae, utilizado aí, né, para fazer pão, cachaça, cerveja, vinho, realizam fermentação. A reprodução, nesse caso ali, você vê que é por brotamento. Quando se fala na fermentação, gente, nós falamos o quê? Num processo que visa pegar a glicose, ou seja, C6H12O6, e neste processo, nós iremos observar a quebra deste substrato em álcool etílico, portanto com 2 carbonos, beleza? C2H5OH, mais o gás carbônico que é liberado. Portanto, na fermentação alcoólica, nós vamos ter essa formação de álcool etílico mais gás carbônico. Tá? É interessante que nesse processo todo, a quantidade de energia aqui que nós vamos ter liberada, tá, é em torno de 2 ATPs. Então, se acontecer, por exemplo, uma pergunta clássica, né, que já foi indiretamente cobrada no Enem, se porventura acontecer que nós temos a utilização de glicose por um fungo, e este fungo for anaeróbico, ou seja, ele não usa o oxigênio, ele vai ter que quebrar mais matéria orgânica para produzir uma quantidade X de ATP do que se o fungo for aeróbico, porque o aeróbico ele produz muito ATP, então ele pode quebrar menos matéria orgânica, ok? Então, o aeróbico, ele produz com a respiração 36 até 38 ATPs de energia de saldo. Na fermentação, 2. Então, obviamente, com o aeróbico pode quebrar menos para produzir muito. No anaeróbico tem que quebrar muito para produzir uma quantidade razoável, ok? É interessante avaliarmos aspectos de fungos. Tá? O que mais? Todos os fungos multicelulares, eles são constituídos por filamentos microscópicos ramificados, né? Que são chamados de hifas. Então você observa aqui, né, essas hifazinhas. O conjunto de hifas nós chamamos de micélio. Tá? Então micélio é o conjunto de hifas. Então aqui você vai ter uma estrutura reprodutora. Essa estrutura ela é capaz de produzir os esporos que serão espalhados, né, para propagar, para perpetuar esta espécie. Tá? Então esse conjunto de hifas vai ser chamado de micélio. E vai ter o corpo do fungo, né, que é esse corpo que vai estar produzindo os esporos e aí, claro, espalhando-se os esporos, né, para disseminar a espécie. Então você vê aqui o esporo, ó, aqui você vê a hifa sendo formada e, obviamente, entrando numa folha de uma planta para, obviamente, utilizar os nutrientes que são orgânicos que serão degradados dessa estrutura que é a folha da planta. Gente, aqui vamos falar um pouquinho rapidamente, esquematicamente, da reprodução. Então vamos lá. Você vai verificar aqui que tem uma legendazinha, ó, haploide, então N, aqui saiu M, N, dicariótico, então nós vamos ter aqui N mais N, e diploide, vamos ter 2N. Então olha aqui, ó. Vamos ter um micélio, que é um conjunto de hifas, N. E você observa essa seta aqui, ó. Estrutura formadora de esporos. O esporo é uma estrutura N. Ou formar um esporo N. Ele vai germinar, gera um novo micélio. Você vê que tudo aqui é haploide. Tá? Haploide, haploide, haploide. Agora olha aqui. Este micélio, aqui do outro lado, olha aqui, micélio N, por plasmogamia, que é a fusão do citoplasma,
gerou um estágio dicariótico, ou seja, como ocorreu fusão, é N mais N. E por cariogamia, fusão dos núcleos, gerou um estágio diploide. Nesse estágio diploide, 2N, por meiose, volta-se a originar uma estrutura formadora de esporos N. Essa estrutura forma o esporo que germina e pode gerar um micélio. Observem que aqui, deste lado, nós temos tanto a fusão de material genético nuclear, quanto o processo de meiose que pode garantir maior variabilidade. Então, nós podemos afirmar que deste lado aqui, a variabilidade ela é maior. Deste lado aqui, nós temos um micélio que forma esporos, que o esporo germina, mas não há meiose, não há estágio dicariótico. Consequentemente, aqui a variabilidade desse lado ela acaba sendo o quê? Menor. Beleza? O que mais que seria interessante? Então aqui nós vamos passar agora, rapidamente, para uma classificação dos fungos. Gente, para você que está conosco unicamente com a proposta de fazer o Enem, que eu creio que é a grande maioria, esqueça essa classificação. Esqueça mesmo. Você pode estar ouvindo o que eu vou falar agora para agregar algum conhecimento para o teu dia a dia, coisa parecida. O Enem jamais vai explorar essa classificação desta maneira. Você vai ter que definir, conceituar os tipos de fungos. Não explorará desta maneira. Eventualmente, em algum vestibular que tem mais um aspecto conteudista, onde conceitos são abordados e devem ser decorados, isso poderia até ocorrer, mas não na prova do Enem. Portanto, daqui para cá, você poderia ficar atento, mas uma atenção um pouco menor em relação a essa pequena parte. Depois a gente resolve exercícios. Aí você volta, fica bem acordado aí, tá? Não saia muito não. Vamos lá. Diz assim, ó, os quitridimicetos vivem em meio aquático, em solos úmidos, próximos de represas, rios e lagos. Eles vivem de quê? Da absorção de matéria orgânica que decompõe e muitas vezes parasitam algas, protozoários, outros fungos, plantas, animais. Algumas espécies causam considerável prejuízo na cultura como alfafa e milho, nas gramíneas aí, milho, grama e também na alfafa, né, que não é gramínea. Tá? Os ascomicetos, que nós temos aí 32 mil espécies, são os que formam estruturas reprodutivas sexuadas, conhecidas como ascos, dentro dos quais são produzidos esporos meióticos, os ascósporos, tá? Incluindo diversos bolores, como as trufas, morquelas, todos os filamentos e as leveduras, como Saccharomyces, que obviamente são fungos unicelulares. Aí temos os basidiomicetos, com 22 mil espécies. Produzem estruturas reprodutoras sexuadas, denominadas basídeos. Produtores de esporos meióticos, os basidiósporos. O grupo inclui cogumelos, como orelha de pau, ferrugens e os carvões, esses últimos que causam muitas doenças em plantas. Temos também os zigomicetos, que tem por volta de 1000 espécies, são fungos profusamente distribuídos pelo ambiente e podem ser decompositores de parasitas, como parasitas também de animais, né? Então, talvez Rhizobus stollifer, que é o bolor que cresce em frutas, pães, doces, etc., seja o mais conhecido. Tem um corpo de frutificação, que é uma penugem branca, né, que lembra aqueles filamentos de algodão que crescem lá sobre o fruto que está sendo putrefado. E pontos escuros, que representam lá os pequenos esporângios. Esses são os zigomicetos. E os deuteromicetos, os fungos imperfeitos, os fungos conidiais, que formam os conhecidos fungos, né, que têm, obviamente, uma reprodução sexuada que não é muito bem conhecida.
ou pode ter sido simplesmente perdida ao longo desse processo evolutivo. Tá? De um modo geral, eles vão ser produzidos de forma assexuada, né? O meio da produção de conidiósporos, e nesse grupo nós vamos ter espécies como Penicillium, obviamente importantíssimo, porque dele se extrai a penicilina, e o Aspergillus, né, que podem produzir algumas substâncias tóxicas e até cancerígenas. Então você observa aqui que nós temos, né, uma classificação que eu diria que até não é simples, que eu diria até que é chata, mas eu diria até que não vai cair no teu Enem. Só para você saber um pouco dessa diversidade. Agora, o Enem poderia explorar, por exemplo, uma importância que um desses fungos tem no meio ambiente. Uma importância que um fungo desses tem, por exemplo, numa contaminação hospitalar, ou que tem para a indústria alimentícia. Aí sim, mas não classificá-lo. Deixa lá para o biólogo, ok? Vamos lá. A importância dos fungos. Fungos participam de processos de decomposição da matéria orgânica junto com as bactérias, tá? Talvez essa seja a função mais significativa no meio. Os fungos anaeróbicos realizam fermentação. Dentre eles, a gente vai ter, portanto, várias importâncias na indústria, no processo de fabricação, por exemplo, de bebidas alcoólicas, Saccharomyces cerevisiae, né? E nos fermentos biológicos, onde permite a fermentação, gerando aí, obviamente, álcool e gás carbônico, fazendo a massa do pão crescer, por exemplo. Então, a indústria de laticínios, produção de queijos, né? O caso do Penicillium camembert, né? E do Penicillium roquefort, empregados para fabricar os queijos camembert, roquefort, né? Então, alguns aspectos assim acabam sendo bem significativos, né, para a indústria e, claro, também para a questão ambiental, né? Então, também como alimento pelo homem, o caso do Morchella, né, esculenta, e da espécie Agaricus, o popular champignon, né? Então, espécie cultivada, muito cultivada no mundo, né? Lentinus edades, né, conhecida como shiitake, né? São alimentos com baixo teor de gordura e carboidratos e riquíssimo em vitamina, e virou moda nos últimos anos, inclusive no Brasil, o shiitake, né? Ok? Então tem uma importância assim na alimentação também, né? Ascomiceto clavíceps, púrpura, né? Esporão do centeio, que foi de lá que se extraiu, né, o LSD, o Hoffman que extrai, substância que é altamente alucinógena, ficou muito famosa na década de 70, né? E se falava que está muito associado a alguns músicos, né, que usavam a substância no mundo. Outras questões também relacionadas à importância, o parasitismo, causam doenças gravíssimas, né, e não tão graves assim. Podem levar plantas à morte, como a ferrugem da folha dos vegetais, né? E no nosso caso, que incomoda às vezes micoses na pele, né? E nas virilhas, nas axilas, lugares propícios quentes, temperatura, portanto, mais elevada, tendo uma comida adequada, tendo uma proteção, a multiplicação bastante significativa desses organismos. Tá? Alguns exercícios. Muitos são capazes de sobreviver em determinados ambientes, graças ao estabelecimento de interações ecológicas complexas e duradouras. Organismos do reino fungi, por exemplo, podem estabelecer associações simbióticas específicas com organismos de diferentes reinos, tais como... Então vamos lá. Quando falamos numa relação simbiótica, uma relação de simbiose é uma relação chamada mais-mais, onde ambos os organismos que se relacionam têm benefícios. Nesta relação, ninguém perde. Ambos ganham. Então, por exemplo, você tem um fungo que faz uma relação mutualística com raízes de plantas chamadas leguminosas, como soja, feijão, leucena, bracatinga e etc. E estas plantas têm uma vantagem porque os fungos podem fixar nitrogênio e, obviamente, numa forma que as plantas possam absorver, que é o nitrato. Bactérias também fazem isso. Então, temos fungos que se associam a algas,
formando uma outra estrutura que, por sinal, é estudado no reino fungi, que são os líquens. Líquens que são excelentes indicadores de poluição ambiental, uma vez que os líquens, de um modo geral, eles acabam morrendo em ambientes extremamente ou até parcialmente contaminados, ou pelo menos sendo reduzidos em ambientes onde a contaminação é mais expressiva. Ok? Então vamos lá, ele falou aqui do mutualismo, que é uma relação interespecífica, harmônica, obrigatória. Os indivíduos não vivem sem esta relação. Tá? Seres fotossintetizantes do reino protista, algas, portanto, formando associações micorrízicas em suas raízes. Na verdade, aí seria uma associação com plantas. Tá? Quando associa-se com algas, ele forma os líquens. Seguindo. Próximo. Seres fotossintetizantes do reino monera e ou protista formando líquens. Opa, agora sim. Né? Então, as algas, né, mais os fungos vão formar líquens. Seres do reino animalia, numa relação parasitária, gente, se é parasitária, ela não é simbiótica. Parasitária é uma relação chamada mais, menos. Um perde, outro ganha. Tá? Seres do reino animalia, numa relação parasitária em que o fungo nutre-se de produtos da fotossíntese do hospedeiro. Não dá. D. Organismos procariontes do reino protista, numa relação parasitária em que o fungo nutre-se do glicogênio fornecido pelo hospedeiro. Gente, novamente, se é parasitária, não é simbiótica. Portanto, falso. Seres heterotróficos do reino protista formando líquens. Seres heterotróficos do reino protista formando líquens, uma associação. Então, na verdade, o que nós vamos ter? Seres heterotróficos já são os fungos. Então, eles não vão se associar a um outro heterotrófico, eles vão se associar a um autótrofo do reino protista. Então, a alternativa, que são seres fotossintetizantes do reino monera, algas cianofícias e do reino protista, as algas de um modo geral, formando os líquens, é que está correta. Árvore da vida, baseada nos 5 reinos de Whittaker, dentro de cada reino existem divisões denominadas filos. Reino plante, reino fungi, reino animalia, reino protista e reino monera. Classificação do Whittaker. Com base na figura e com relação aos reinos da natureza e aos grupos que os compõem, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Os fungos são organismos eucariontes, heterótrofos, em sua maioria multicelulares. Ok. São seres aclorofilados, não fazem fotossíntese. Possuem o glicogênio, que é uma junção de várias moléculas de glicose, por volta de 40 mil, como fonte de reserva. Típico dos animais, como substância de reserva. Nós armazenamos glicogênio nos músculos e no fígado. Os fungos também armazenam. Verdadeiro. O reino monera engloba seres unicelulares e pluricelulares. Já pode parar. Só une. Podendo ou não viver em colônias sem formarem tecidos. Ok. São seres vivos simples, por não apresentarem carioteca e nem organelas membranosas. Essa última parte, ok. Mas aqui o pluricelulares joga fora. Segundo a classificação dos seres vivos, em 5 reinos de Whittaker, de 1969, um deles, o dos protistas, agrupa somente organismos eucariontes e autótrofos. Segundo Whittaker, nós temos indivíduos eucariontes, autótrofos. No reino dos protistas, então, olha, segundo a classificação dos seres vivos, os 5 reinos, um deles, o dos protistas, agrupa somente organismos eucariontes autótrofos. E como é que ficam os protozoários? Eles são heterótrofos, né? Não dá. Segundo a classificação de Whittaker, as espermatófitas surgiram antes das briófitas. Espermatófitas são plantas com sementes. Briófitas são os musgos. Portanto, não dá. Pela lógica, a sequência seriam as algas, depois das algas as briófitas, depois das briófitas as pteridófitas, e aí nós teríamos as gimnospermas e as angiospermas. Portanto, briófitas, elas
surgem antes das espermatófitas. Quem são elas? Gimnospermas e angiospermas. Portanto, a alternativa coerente aqui seria a alternativa A. Vamos lá. Faltou aí, né? Os seres do reino animal se caracterizam pela significativa sensibilidade e mobilidade. Envolvem os seres heterotróficos e aeróbicos, providos de celulose e clorofila. Nem que o indivíduo tenha a cara de pau, ele vai ter celulose e clorofila. Algumas de suas características são metabolismo ativo, sim, organização centralizada, meio interno constante, sistema de excreção, crescimento diferencial e diferenciação de camadas do desenvolvimento embrionário. Gente, aqui, organização centralizada para porífero já não valeria. Então tem alguns erros aqui, não dá para considerar. Próxima questão. Os materiais orgânicos na natureza passaram por um processo de reaproveitamento chamado de reciclagem, que é fundamental para a manutenção do equilíbrio do meio ambiente. Para que a reciclagem ocorra de forma satisfatória, são necessários os seguintes agentes biológicos. Quem que vai atuar num processo de reciclagem? Basicamente, vão estar atuando fungos e bactérias. Tá? Vamos lá. Insetos, carnívoros e plantas aquáticas? Não, né, gente? Fungos e vegetais? Também não. Bactérias e fungos? Exatamente. Protozoários e minhoca e plantas? Protozoários e minhocas e bactérias e plantas? Gente, alguns podiam ficar confusos com minhoca. Minhoca, ela não é... nós temos dois conceitos aqui. Detritívoro e decompositor. Minhoca é detritívora, ela não é decompositora. A minhoca come material orgânico, junto com a terra, come tudo junto e libera um cocôzinho adubado que é o humus. Agora, ela não converte material inorgânico, em inorgânico. Fungos e bactérias convertem, por isso eles reciclam. Tá? Então a letra C é a mais coerente. Ok? Próxima questão. Analise as proposições em relação aos fungos. Os basidiumicetos são fungos conhecidos como cogumelos e orelha de pau, por apresentarem o corpo de frutificação denominado basidiocarpo. A exemplo disso, o champignon. Gente, decoreba pura, mas está correta a alternativa. Os deuteromicetos são fungos com corpos de frutificação em forma de base, formando projeções denominadas basidiósporos. Não, aí seriam basidiumicetos, né? Os quais darão origem aos micélios, a exemplo, os bolores. Né? Não está certo, nós vimos que deuteromiceto não formam os bolores, né? Então você vai descartar aí. Tá? Zigomicetos. Os ascomicetos são fungos que possuem asco, claro, um saco, onde são formados os esporos na reprodução sexuada. A exemplo, Saccharomyces cerevisiae, usado na fabricação de bebida alcoólica. Verdadeiro. Vamos sublinhar aqui Saccharomyces cerevisiae. Os zigomicetos são fungos autotróficos, não existe fungo autotrófico. Filamentosos que vivem no solo como decompositores ou parasitas apresentam estrutura sexuada, característica denominada zigosporanjo, que forma esporos, né? Então já estaria errado porque não seria assexuada, seria sexuada aí também. Então mais um erro. Então nós ficamos aqui com a alternativa A, que a 1 e a 3 estão corretas. Então nesta aula nós revisamos os fungos, alguns exercícios e sua caracterização. Típico assunto que tem alguns detalhes muito específicos que de um modo geral não aparecem na prova do teu Enem, mas mesmo assim vamos revisar esses aspectos para compor uma boa revisão e totalizarmos saberes que podem auxiliar não só na prova, mas em outros momentos da tua vida. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Eu acredito no teu potencial. Um grande abraço. Até mais.